Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Júpiter. Esse é outra coisa que sempre me cativou. É um planeta incrível. Juntando todas as massas de todos os planetas do Sistema Solar, Júpiter tem a massa 2,5 vezes maior que a soma de todos os outros planetas. Júpiter é maior que 1.000 terras, possui tempestades seculares, e com todo esse tamanho de Júpiter, um dia dele dura apenas 10 horas. Essa rotação incrível, essa velocidade de rotação incrível de Júpiter é a principal causa pelas tempestades gigantescas que a gente vê. É uma rotação enorme e nem toda a atmosfera de Júpiter acompanha essa rotação. Aqui é uma comparação, né? Para a gente ver que 10 Júpiters é igual a um Sol. Então, o diâmetro de Júpiter é 10 vezes menor que o do Sol. O Sol tem perto de 1.200.000 quilômetros de diâmetro. Júpiter tem um diâmetro de 120 mil quilômetros. E o curioso é que dá 10 terras exatamente, porque o diâmetro da Terra é próximo a 12 mil quilômetros. Então, só para a gente ter uma noção de tamanho, é que a gente tem a escala, né? A gente tem o Sol, Júpiter, a Terra pequenininha e a Lua. Bom, um fato sempre curioso, né, que chama a atenção de todos os astrônomos e todo mundo que observa Júpiter é a mancha vermelha, que ela existe há mais de 500 anos, desde Galileu, até Galileu já conseguiu observar essa mancha vermelha. E nessa mancha vermelha ela tem ventos constantes próximos a 700 quilômetros por hora. E um volume de 3. E aqui nesse vídeo é interessante a gente observar como Júpiter possui faixas de fluxo. Então, no meio de Júpiter, o gás está se movendo numa direção. Nas faixas de baixo, elas estão se movendo em direção oposta. E assim por diante, até os polos de Júpiter. Então, essa diferença de rotação gera tempestades absurdas. Né? E é isso uma das coisas que alimenta essas tempestades. É isso uma das razões que alimenta a mancha vermelha. Porém, Júpiter tem vários outros furacões. Aqui é um trecho que eu tirei da série Cosmos, e o Neil deGrasse Tyson diz essa frase que eu acho incrível, que fala que a nossa imaginação não é nada comparada à realidade incrível da natureza. Então, a nossa imaginação não chega nem perto de imaginar a grandeza e a complexidade das estrelas, das reações químicas envolvidas nelas, da complexidade da química das atmosferas de Júpiter e tantas coisas que nós não sabemos, e a nossa pequenez também. Bom, a composição química das nuvens de Júpiter. Esse é um trabalho muito interessante, porque no fim da vida da sonda Galileu, ela se jogou dentro da atmosfera de Júpiter, em um suicídio. Só que, né, essa foi a primeira oportunidade de detectar do que é feita essa atmosfera. E as descobertas foram muito interessantes, porque, pelo que tudo indica, a atmosfera de Júpiter é composta principalmente, a atmosfera superior, as nuvens, certo? Essa atmosfera é composta principalmente por amônio, pequenos cristais de gelo de amônio, sulfeto de amônio e também água. Ou seja, a atmosfera de Júpiter tem muita água. E vocês agora imaginem também toda essa dinâmica. Nós temos cristais de gelo, cristais de amônia com sulfeto de amônia, tudo isso misturado, se movendo a velocidades incríveis. Imagina o quanto de eletricidade estática isso não gera. Eu vi uma comparação que diz que um raio, um relâmpago de Júpiter, um único relâmpago de Júpiter seria capaz de alimentar a cidade de Nova York por um mês. Esse é o tipo de descarga elétrica que nós temos em Júpiter, nessas nuvens. Agora, vale dizer que essa é a superfície de Júpiter. A superfície de Júpiter possui essas nuvens.
E essa superfície que é observável, isso que nós vemos, ela possui uma profundidade não muito grande. A gente está falando de 300, 500 quilômetros. Porém, Júpiter possui 120 mil quilômetros de diâmetro, um raio de 60 mil quilômetros. Então, bem na superfície, 500 quilômetros são água, amônia, sulfeto de amônio. Só que o interior mesmo, bruto, a gente está falando principalmente de hidrogênio e hélio. E a pressão vai aumentando tanto, 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 que uma hora o hidrogênio ele começa a ter um comportamento estranho, que ele vira uma espécie de hidrogênio metálico. Então é possível que no interior de Júpiter exista um mar de nitrogênio metálico. E esse nitrogênio metálico é uma sopa, né? Nós temos prótons e elétrons livres girando a uma velocidade incrível. E isso que gera simplesmente o maior campo magnético dos planetas. Júpiter tem um campo magnético monstruoso, que os cientistas nem sequer previam essa magnitude da primeira vez que foi enviada uma sonda para lá. A primeira sonda enviada para Júpiter teve quase todos os instrumentos queimados por causa da radiação liberada por esse campo magnético. E esse campo magnético ele é tão grande que o tamanho e o alcance desse campo magnético é do tamanho de 8 sóis. Então, se nós olhássemos para o céu, na direção de Júpiter, o campo magnético dele seria um tamanho próximo da Lua, se não um pouco maior que a Lua, se fosse possível ver visualmente esse campo magnético. E isso gera auroras boreais incríveis. Porém, uma coisa que eu queria chamar a atenção, a gente tem nessa figurinha daqui, na parte esquerda, é que o campo magnético de Júpiter interage diretamente com a Lua Io. E acontece um fenômeno muito interessante. A Lua Io, ela está em constantes erupções. Essas erupções saem da Lua Io, elas são ionizadas e começam a circular ao redor de Júpiter. Partículas carregadas circulando ao redor de um campo magnético, isso é praticamente um laboratório de luz síncrotron. É um acelerador de partículas. Nós temos partículas carregadas girando a alta velocidade ao redor de Júpiter. Essas partículas interagem com o campo magnético e gera luz síncrotron. A aurora boreal de Júpiter é fatal, literalmente. Libera raio-x, libera raios ultravioletas. É uma radiação. A superfície das luas de Júpiter, elas são banhadas por essa radiação. E essa radiação é perigosíssima. Então seria muito difícil a gente conseguir sobreviver em uma lua, na superfície de uma lua de Júpiter, por exemplo, por causa dessa radiação. Essa é uma foto incrível tirada recentemente pela sonda Juno. Essa sonda, ela conseguiu fazer um voo bem próximo dos polos de Júpiter, e essa luz azulada é devido principalmente à aurora boreal. E o mais interessante é a gente ver como existem uma quantidade cavalar de tempestades. Bom, agora eu vou falar um pouco das luas, né? Júpiter tem 4 luas principais, as maiores, que é Ganimedes, Calisto, Io e Europa. E aqui é uma comparação, só para a gente ter uma noção. Então, nós vemos que Marte tem um diâmetro aproximado de 6.700 quilômetros, enquanto a Lua Ganymede possui 5.200 quilômetros. A Lua Ganymede de Júpiter e a Lua Titã de Saturno, ambas são maiores que o planeta Mercúrio. Então a gente está falando de astros enormes. A Lua de Júpiter é quase do tamanho de Marte. Isso nos dá uma noção de que praticamente Júpiter possui um sistema solar ao redor dele. As luas de Júpiter são muito grandes. E aqui, só por comparação, né, a gente tem Plutão, que tem 2.300 quilômetros. Ou seja, Plutão é menor do que todas as luas de Júpiter. Plutão é menor que a nossa própria Lua. E aqui falando um pouquinho sobre a Lua Io. A Lua Io, ela é muito interessante. A gravidade monstruosa de Júpiter, ela faz com que Io tenha marés de terra.
Como assim? Não sei se vocês já viram, mas no norte do nosso planeta, do planeta Terra, a Lua provoca o levantamento de geleiras. Existe maré de geleiras, e elas levantam vários metros. Isso é o poder da gravidade da nossa pequena Lua. Agora, tenta imaginar qual o poder da gravidade de Júpiter sobre as luas dele. Ele gera uma força enorme no interior dessas luas. A gravidade de Júpiter faz com que elas se comprimam continuamente em cada rotação. Isso pode fazer o levantamento de mais de 100 metros de uma coluna de terra em Io. Ou seja, isso faz com que Io seja continuamente aquecida. O interior dela é inteiro derretido por causa dessa fricção. Isso sem falar que de um lado você tem Júpiter e do outro lado você tem a maré provocada por 3 outras luas que são maiores que a nossa própria Lua. Então é um sistema de marés enorme, bizarro. Você está tendo forças de todas as direções. Você tem Júpiter, Io e as outras 3 luas, todo mundo exercendo força gravitacional sobre a Lua Io. Isso faz com que ela seja geologicamente o corpo mais ativo no sistema solar. Ela tem erupções vulcânicas de 320 quilômetros de altura. São essas erupções que parte dessas substâncias se ionizam e começam a girar ao redor de Júpiter, fazendo aquela interação com o campo magnético e gerando uma radiação incrível. E ela dá uma rotação em Júpiter a cada 42 horas. Isso é muito rápido. Agora a gente vai para a Lua Europa, que é outra lua incrível. O mais incrível dessa lua é que ela inteira possui uma crosta de gelo. É uma lua de gelo, literalmente. A superfície dela são quilômetros e quilômetros de geleiras. E outra coisa interessante é que na superfície dessas geleiras descobriram essas manchas amarelas. E nas primeiras análises de espectroscopia descobriram que isso, na verdade, é cloreto de sódio irradiado. O que acontece quando você pega cloreto de sódio e incide raio-x sobre ele, raio ultravioleta sobre ele? Ele acaba mudando de cor. E conseguiram simular isso em um laboratório. Agora observem também como essas geleiras são todas rachadas. Isso é por causa do efeito de maré de Júpiter. Enquanto na Terra nós temos placas tectônicas de magma, né? Aqui em Io nós temos placas tectônicas de gelo. Você tem geleiras enormes se quebrando e se rachando por causa da gravidade de Júpiter. Isso forma fissuras. E nessas fissuras, vez ou outra, acontece erupções enormes. Só que essas erupções são de vapor de água. Foi detectado em 2014 um desses geysers de água e em 2016. Nesse geyser específico, eles detectaram uma vazão de 2.360 kg por segundo de água. Ou seja, o interior dessa lua possui água líquida. Isso é bem claro para os cientistas. O grande problema é que a crosta é grande. Essa crosta de gelo sólido, até chegar na água líquida, é um longo caminho. A gente está falando de mais de 5 quilômetros de crosta de gelo. Então, é possível que essa lua possua não só água líquida, como vida lá no interior. O desafio é como a gente chega lá e como a gente analisa para ver se realmente tem vida lá. E aqui a lua Ganymede, que eu vou falar mais brevemente, mas ela é muito interessante. Ela possui um tamanho enorme, maior que Mercúrio, e uma coisa muito interessante que descobriram é que ela possui também um oceano de água dentro dela. E o mais interessante ainda é que ela possui um núcleo de ferro fundido. Isso faz com que ela seja a única lua que possui um campo magnético. E esse campo magnético protege um pouco essa lua da radiação de Júpiter, assim como da radiação do Sol. Ou seja, das 4 luas de Júpiter, na verdade, a melhor lua para a humanidade um dia colonizar ou pousar é Ganimedes, por causa do tamanho dela
porque ela possui muita água e porque ela possui um campo magnético protegendo da radiação.